Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos. Hoje gravando aqui no Parque dos Cajueiros, ao ar livre, tendo contato direto com a natureza. Inclusive nós vamos abordar também esse tema para a próxima semana. Hoje nós vamos falar com o Dr. Cláudio a respeito da tireoide, o que é que há de novo, quais são os procedimentos que são adotados, medicamentos, os fármacos, né, doutor? O que há de novo para a tireoide? Você tem certeza de que esse programa tem dado um resultado satisfatório? Sim, Ludwig. É a oportunidade que nós temos de levar informação, Ludwig, para a população que não tem oportunidade de muitas vezes tirar uma dúvida, ter uma consulta com calma e às vezes não tem nem tempo. Aquela pessoa que trabalha o dia a dia, 40, 50 anos e não tem tempo de ter um esclarecimento adequado. E o programa oportuniza para a população esse momento de educação em saúde voltado para a vida longa, quando nós fazemos o quadro Vida Longa, que é realmente grande oportunidade de discutir de forma diferente alguns temas. E você escolheu hoje tireoide, que é um tema fenomenal, e nós temos que falar o que há de diferente, o que há de novo, trazer informação que não está na internet ainda e que é interessante para a população, para a família, para todos aqueles que estão nos assistindo. Sim, então o que é que há de novo no que diz respeito sobre os fármacos para a tireoide? Pronto, a tireoide. Primeiro, para as pessoas que ainda não sabem o que é tireoide é uma glândula localizada aqui no pescoço, na região anterior do pescoço, pequena, e que ela tem uma função primordial, que ela é produzir o hormônio que mantém o bom metabolismo, no organismo, estimula o funcionamento de todo o organismo. Essa tireoide ela é regulada pela hipófise que libera o hormônio tireoestimulante, o TSH. Quando o tireoestimulante, o TSH, está elevado, isso quer dizer que está faltando hormônio da tireoide na periferia no organismo. Isso pode levar a alguns sintomas. O hipotireoidismo, que é a doença mais comum da tireoide, que pode trazer problemas para as pessoas, como aumento de peso, falha de memória, sonolência, fadiga, constipação, queda de cabelo, mudança da pele, vários fenômenos, várias situações podem acontecer. Regula todo o organismo. Então a alteração do humor, depressão, falha de memória, tudo. Inclusive pode chegar a fazer a falsa demência, a pseudodemência pelo hipotireoidismo, as pessoas acham que está com Alzheimer sem estar. Então a tireoide tem uma função enorme no organismo e precisamos ter um cuidado muito grande, principalmente as mulheres que ainda têm um risco maior de câncer de tireoide. A tireoide também pode ser acometida por nódulos que podem ser malignos, então a tireoide deve ser observada com muito carinho. Depois dos 40, 50 anos, temos que dar uma atenção muito especial, apesar de você ter problema de tireoide em pessoas mais jovens. Sim, a gente pode ter câncer de tireoide em pessoas mais jovens, alterações, mas vamos falar da tireoide como um todo para vocês. E o que há de novo sobre a tireoide? Então é muito importante, quando for ao seu médico, se possível, que às vezes as pessoas vão só para o cardiologista, só para ginecologista, pedir para incluir a dosagem dos hormônios da tireoide. Se possível, fazer uma ultrassonografia com Doppler da tireoide. Eu ainda pego muito no consultório do IG, pessoas com resultado de tireoide, chega a primeira consulta, sem o Doppler. Hoje em dia você tem o Doppler que vai olhar a circulação, vai olhar a vascularização da tireoide e dos nódulos, se existirem, para dar uma noção maior da possibilidade de malignidade ou de benignidade desses nódulos. Então é importante fazer esse exame com Doppler. Peça ao seu médico pedir para fazer com Doppler para a gente avaliar isso. E aí vamos falar sobre essa tireoide. Então a tireoide ela precisa de algo que é muito importante para o bom funcionamento. É preciso que no organismo nós tenhamos uma quantidade normal do iodo. Do iodo. Pronto. Então o que é que acontece? A observação nova que nós temos para todos vocês, eu estava conversando com minha filha que faz medicina e mostrando a ela no consultório os resultados, tenho observado como geriatra, as pessoas depois dos 50 anos, ela tem uma tendência maior a ter hipertensão. E nós temos ainda o modismo, que a gente vai falar do sal rosa também para você. O que é que acontece? Aí eu passei a dosar o iodo. Detalhe, os planos de saúde não pagam a dosagem do iodo. A ANS esqueceu de botar iodo na relação dos minerais de obrigação para os planos da saúde pagarem. O iodo que é tão importante que o governo obriga a ser adicionado no sal. Relativamente muito barato, né? Repare só como nós temos falha na política brasileira, de gestão em saúde. Isso é importante para você, gente. Então o iodo as pessoas não dosam porque ficam amarradas a convênios, a plano de saúde, às vezes. E aí passa a se esquecido e não se dosa. Dosa tudo que é mineral e se esquece do iodo. Ficam lembrando do magnésio toda hora que a carência é menor do que a do iodo. Até a OMS entra nessa questão aí. Deveria ter fazer uma chamada, lembrar disso. Então o que é que acontece? O iodo foi obrigado, para um tempo atrás, o Brasil obrigou o governo, que todo sal comercializado para alimentos no Brasil tivesse enriquecimento com iodo, porque a falta de iodo, que o nosso solo é pobre, o solo brasileiro é pobre em iodo, os vegetais são pobres em iodo, então é obrigatório que todo sal comercializado seja enriquecido com iodo. Aí é onde vai o detalhe.
Aí você pega, são duas coisas que a mensagem de hoje, gente, para você e sua família é o seguinte: as pessoas hipertensas, elas têm que comer com menos sal. Sim. O que é que nós estamos observando no consultório? Nós estamos observando que os hipertensos que comem pouco sal, quando a gente vai dosar a dosagem de iodo, né, o iodo está baixo, uma grande parte dos pacientes com iodo baixo, porque tem que fazer restrição de sal, e muitos deles já estão com tireoidite, inflamação na tireoide, com mais nódulo na tireoide, e se você entrar no site do INCA, você vai ver lá que um dos fatores de risco para câncer de tireoide é a alimentação pobre em iodo. A alimentação inclui o sal, a falta do sal iodado. E aí é um detalhe para você muito importante, o modismo que está aí. As pessoas estão comendo sal rosa do Himalaia que também, muitas vezes não é enriquecido com iodo e não tem iodo, são de Minas que não tem iodo. E aí você vai ter, além das pessoas comendo pouco sal, porque tem que comer pouco sal por causa da questão da hipertensão, que é uma doença perigosa, algumas pessoas ouvindo a questão de falsos naturopatas, pessoas que nunca estudaram saúde, nunca fizeram um curso de saúde, não sabem nem o que é direito mineral, ficam fazendo vídeos maravilhosos, falando coisa, mandando comer sal rosa e não sabem que o sal rosa pode estar sem o iodo, pode ter impurezas, é um sal de rocha que é uma loteria, aquela rocha pode ter mercúrio, pode ter alumínio, então o sal mais saudável ainda é o sal marinho para aqueles que gostam de medicina natural, de naturalidade, né, de coisas naturais. Então o sal marinho, e se não o sal marinho, o sal comum que se vende que é iodado, e o ideal é não abusar do sal. E quando for a seu médico, se possível, dosar o iodo e acompanhar e fazer sempre ultrassom da tireoide. Tem crescido a quantidade de câncer de tireoide, principalmente nas mulheres no Brasil. Então a quantidade de nódulos de câncer de tireoide tem crescido. Então é importante estar atento à questão do iodo para o bom funcionamento da tireoide, para prevenir bócio, que eu tenho pego, bócio. Na época dessa, a gente pegando a tireoide aumentada por falta de iodo, uma coisa que era do passado está acontecendo novamente no Brasil, porque com o envelhecimento a quantidade de hipertensos aumentou, aí começou a restrição de sal, aumentou e as pessoas com baixo iodo cresceu e a gente está observando esse fenômeno começando a surgir e de forma pioneira, para você que está nos assistindo, a gente está trazendo isso para vocês aqui nesse momento. Então é importante estar atento a isso, acompanhar o nível de iodo, proteger a tireoide, o bom funcionamento, sem chutômetro, sem estar usando o Lugol à toa, porque eu já peguei pacientes com excesso de Lugol, uma paciente minha com 43 anos usando Lugol aleatoriamente, que é um perigo, gente, e aí excesso de iodo e a tireoide já atrofiada. Se tomar iodo demais também atrofia a tireoide. Então o médico tem que ter uma experiência, saber repor esse iodo em doses adequadas, porque no Brasil só se tem feito iodo para gestante, para evitar problema do feto. Então você tem medicamentos que vêm de farmácia comum com a foto da mulher com a barriga, gestante, mas se aquilo que é importante para a formação da vida, é importante também para a manutenção da vida. Então é importante alertar a necessidade de outros médicos, endocrinologistas, todos também acompanharem, não somente acompanhar os hormônios, acompanhar o mineral que é importante para o funcionamento da glândula. Isso é o alerta de hoje que eu quero trazer para você, Luiz. Fale também a respeito do T3, T4, reverso. Sim, tem essa parte toda, isso é importante, o pessoal comenta, mas isso aí é para enfeitar, é mais para enfeitar, TT reverso e tal. Na prática, Ludwig, é o T4, é o TSH, que a gente já faz o rastreamento. Essa questão de estar fazendo TT reverso, T4, aquilo o pessoal faz para enfeitar vídeo, para ganhar visualização. É aqueles médicos que não tem nem a especialização adequada e fica inventando, fazendo, querendo enfeitar, fazer vídeo prolongado, que vai cansar você e não vai dizer o que é importante. O importante é você fazer seu ultrassom regular, dosar seu iodo, dosar o TSH, dosar o T4, se quiser dosar o T3 e acompanhar essa parte também pode, já na parte posterior. Mas o rastreamento mais importante é esse, certo, gente? É muito importante estar fazendo isso, porque tem crescido problemas da tireoide, tireoidopatias, doenças da tireoide, diversas, mau funcionamento, hipertireoidismo, inflamação da tireoide, a tireoidopatia, nódulos têm crescido, então eu tenho observado um crescimento de doenças da tireoide no consultório. Então vale o alerta aqui para a população, para um acompanhamento e uma prevenção para manter a saúde da tireoide. E aí um alerta final, se você me permite, Luiz. O estresse, alteração do humor, tensão, manutenção de uma situação estressante, preocupante, isso também altera o sistema imunológico e gera doenças autoimunes. E muitas vezes o organismo começa a criar anticorpos antitireoide, a antitireoglobulina. Eu tenho observado também crescendo nos pacientes o aumento de anticorpos contra a tireoide, porque é produzido pelo próprio organismo, que leva a um mau funcionamento da tireoide a longo prazo, inflamação da tireoide e uma destruição da capacidade funcional da sua tireoide. Doutor Cláudio, essa questão que você colocou aí, eu acho que ela se torna um fator muito perigoso e complicado, porque se diz que os planos de saúde, os mais variados, eles não cobrem a questão do exame para dosar o iodo. Isso. Mas será que isso aí não é preocupante a ponto do médico deixar de prescrever, de solicitar? Exatamente, Ludwig. O que é que acontece? A burocracia dos planos de saúde prejudica a saúde do brasileiro, aqueles que têm plano.
Porque muitas vezes, quando o exame não é liberado pela ANS, os pacientes relutam em realizar, começam a pedir ao médico relatório para ver se consegue fazer o exame sem pagar, e levam a uma burocracia, sobrecarrega o ato médico. O médico tem que parar de pensar na doença para pensar na burocracia do plano de saúde para atender a necessidade burocrática do cliente, do paciente. E isso leva, às vezes, a uma desmotivação, leva muitas vezes a uma perda de uma rotina adequada no bom acompanhamento da saúde do paciente no Brasil. Então a regulamentação dos planos de saúde é algo que precisa ser revisto muito. A falta de autorização da Agência Nacional de Saúde na dosagem do iodo, eu acho uma das coisas mais absurdas. É absurda que você tem. A falta de revisão dos minerais que precisam ser dosados pelos planos de saúde. Então a Agência Nacional de Saúde precisa rever isso para o bem da saúde do brasileiro, porque o prejuízo pode ser imenso. É uma população imensa sem fazer isso e a falta de uma rotina que é muito importante para a população. Aí toda essa explanação, esperamos que você tenha a preocupação acima de tudo com a sua tireoide, né? Procure seu médico, peça uma orientação, solicite o tipo de exame para dosar o iodo, porque do contrário você pode até, como foi bastante colocado, com uma explanação muito clara, o doutor Cláudio fez, a questão da OMS não tem inserido, né? A Agência Nacional de Saúde. A Anvisa, perdão. A Agência Nacional de Saúde. Sim. Aí é um fator muito comprometedor, preocupante até. Vamos nos ater a essa questão, procure seu médico, converse com ele, solicite que você terá uma equalização naquele problema que porventura você possa vir a ter. Doutor Cláudio, mais uma vez agradeço por mais uma explanação sobre a tireoide. Aliás, era um tema que já deveríamos ter abordado há muito tempo, mas chegou em bom tempo.